Levanta a mão para cá de novo, irmãos. Vai abençoando e abençoando que a gente não para, né? Levanta a mão para cá de novo, em nome de Jesus. Senhor, te glorificamos, te agradecemos por estarmos aqui, por essa oportunidade única, Pai, de estarmos com nossos irmãos, ouvindo Tua palavra, glorificando o Teu nome. Usa agora o Wellington, Deus. Vem com Teu Espírito, Deus, para fazer com que as palavras dele saiam da Tua boca, Pai. Em nome de Jesus, fala ao nosso coração, Pai. Toque em nossos corações, nós te pedimos, Pai, que o Senhor amoleça os nossos corações para que seja terra fértil para receber a Tua semente, Pai. Em nome de Jesus, Pai, abençoa todo esse tempo, nós te pedimos, Pai. Amém, Pai. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o Senhor. A caminhada é pequena, irmãos, mas parece muito distante. Boa noite, irmãos. Boa noite. Estamos felizes, né? Ou melhor, somos felizes, né, irmãos? Gratidão ao Senhor por esse tempo maravilhoso. Tempo de comunhão, tempo de louvor, de adoração. Para mim, irmãos, é uma alegria incontida estar aqui nessa posição. Eu quero, assim, com muito temor e tremor, me entregar completamente para que, se possível fosse, irmãos, que nem a minha voz fosse reconhecida, muito menos a minha imagem. Mas isso não é possível. O Senhor, Ele usa a igreja. O Senhor usa cada um de nós. E aprove ao Senhor que eu estivesse aqui hoje para poder trazer a mensagem que Ele tem para cada um de nós. E eu rogo ao Pai para que somente Ele, por meio do Teu Espírito, possa ministrar na sua vida, meu irmão e minha irmã. Não olhe para mim, não olhe para os meus defeitos, para as minhas falhas, para aquilo que eu disser que fira a norma culta. Olhe apenas para Cristo, porque é por Ele que você está aqui. Amém, meu irmão, minha irmã? Que Deus nos abençoe nessa linda noite. Tudo assim, nos motiva, né, irmãos? Depois disso que aconteceu aqui, né, o céu está em festa, né? O céu está em festa sempre que um pecador se arrepende. E isso que aconteceu aqui agora realmente me tocou profundamente. E eu fiquei imaginando ali o que é uma festa nos céus, irmãos. Vocês já pararam para pensar? A gente faz festas aqui, né? E é tão gostoso, é tão maravilhoso. A gente come, bebe, brinca, dança e faz tantas coisas. Imagina no céu, meus irmãos, isso está acontecendo agora. Uma festa por conta de Isabela e Sofia, que decidiram por descer as águas e fazerem finalmente parte desse corpo tão lindo, cujo cabeça é Cristo. Louvado seja o Senhor. Irmãos, hoje nós vamos refletir sobre questões assim do conhecimento de toda a igreja. Vamos falar aqui sobre coisas que não são novas para nenhum de nós. E não vou tratar de nada complexo, de nada que vá necessitar de grande reflexão por parte dos irmãos. O que nós vamos falar hoje aqui são questões básicas da fé. E não é porque são questões básicas da fé que o assunto é desinteressante, que o assunto é desmotivador, que nós não devamos
nos colocar assim, de corpo, alma e espírito, voltados para aquilo que o Senhor irá dizer aqui nessa noite, creio eu. Nós vamos falar nada menos do que o evangelho puro e simples do Senhor. É sobre isso que nós vamos falar. E de início, irmãos, a essência daquilo que será dito aqui está intrinsecamente ligado à relevância do cristianismo. O cristianismo, ele foi criado, sim, para ser conhecido por todos, mas muito mais e principalmente para ser vivido por todos. Mais importante do que conhecê-lo, não que eu queira tirar o valor do conhecimento daquilo que Cristo deixou para nós por meio do teu Espírito, inspirando a homens, mas é pô-lo em prática, é vivê-lo com intensidade, com vivacidade, com brilho nos olhos, com o coração a palpitar. Se não for assim, irmãos, ele não passará de um sonho ilusório de idealistas. Porque é lindo ler o cristianismo. Não há quem não diga que a leitura da Bíblia é algo realmente marcante, brilhante. Mas se isso não se transformar em vida vivida em nós, será apenas ilusão, será pura frustração. E existe uma coisa que faz do cristianismo mais do que uma religião, muito mais do que uma ética, um código de valores, princípios morais, muito mais do que uma literatura, muito mais do que um sonho ilusório. E isso que faz do cristianismo relevante para cada um de nós, em nossa experiência diária, no nosso cotidiano, é porque nada mais, nada menos. O que o torna relevante é o fato de que não são decretos, mandamentos, métodos, sistema, mas é a pessoa de Cristo que torna o cristianismo relevante para nós. E diferente de toda e qualquer religião, porque todas as demais religiões, tudo está em si, na pessoa em si. A relevância está naquilo que a pessoa pode fazer por ela mesma, mas aqui a relevância está na pessoa de Cristo. Tudo se converte na pessoa de Cristo. Cristo em pessoa é o conteúdo em toda a plenitude do cristianismo, da fé cristã, daquilo que nós professamos. Ele próprio é a força dinâmica que movimenta um corpo de milhões de pessoas por todo o planeta, em todo o tempo. Ele é essa força dinâmica. Jesus Cristo é o conteúdo da nossa fé, e isso, irmãos, é de fundamental importância para que nós tenhamos uma caminhada de fé que será significativa não só para nós, mas para todos aqueles com os quais nós nos relacionamos. E muitas vezes essa verdade, ela parece um tanto quanto comum, e de fato é comum, e ela se perde muitas vezes por isso. Nós temos o conhecimento de que o cristianismo está em Cristo, que é a força operante, dinâmica, viva da nossa fé, por meio do Espírito dele, que habita em nós. Mas na hora de pôr isso em prática, que é o grande diferencial. Paulo, quando estava escrevendo aos crentes de Tessalônica, na primeira carta aos Tessalonicenses, 5:24, ele diz, um texto bem breve, muito conhecido dos irmãos: fiel é o que vos chama, o qual também o fará. Irmãos, está aqui algo que nós podemos dizer que é pulsante no Evangelho de Cristo.
Fiel, inicia Paulo dizendo, fiel é o que vos chama. E ele não lhe chama sem lhe comissionar, ele não lhe chama sem lhe capacitar, e ele também não lhe chama porque você tem uma preparação prévia, porque você tem uma capacitação prévia, por aquilo que você exibe, dons, talentos, cursos, etc. Mas aquele que nos chama é o mesmo que realiza tudo aquilo para o que Ele nos tem chamado. E esse é Cristo, Cristo Jesus. E na mesma linha, irmãos, Paulo ainda escrevendo agora a igreja de Filipos, em Filipenses 2:13, ele vai falar algo muito parecido. Porque Deus é quem efetua em vós tanto o querer como o realizar, segundo a sua boa vontade. Irmãos, é Ele quem efetua tudo. Ele mesmo, Cristo, é essa energia dinâmica de suas próprias exigências. Então, olha que coisa interessante, olha que coisa magnífica. Então, tudo aquilo que Ele me exorta, que Ele me admoesta, que Ele me convoca, que Ele me chama, que Ele me promete, é Ele mesmo quem irá realizar em mim, sim, um sonoro sim, e verdadeiro sim, com fundamento na própria palavra dEle, e Ele é fiel para poder cumprir aquilo que Ele diz. Irmãos, prestem atenção, Cristo não morreu meramente para que nós fôssemos libertados de má consciência, de fracassos do passado, para remover aquilo que de tão trágico nós vivenciamos no nosso passado. Mas, meus irmãos, ainda que isso seja uma verdade, mas Cristo, Ele morreu com o intuito de purificar o caminho para a atuação divina. Foi para isso, entre outras coisas, que vamos falar algumas delas mais à frente. Mas a morte dele foi para purificar o caminho para a atuação divina. Onde? Aqui na terra. Ele morreu com esse intuito. E é claro, irmãos, que a morte de Jesus nos livra das tragédias e da condenação do passado. Sim, é verdade. Mas seu propósito não se restringe ao passado do homem. O seu propósito tem relação com o passado, se conecta com o presente e projeta um futuro. Ele não é estático, ele é dinâmico. Ele nos movimenta. E ele nos leva a um lugar que é um lugar de ação, por meio do Espírito da verdade que habita em nós. Você e eu, claro, temos ouvido dizer, por meio da palavra, que Cristo morreu com o propósito de nos salvar. Amém? É verdade. Essa é uma verdade gloriosa e vital. Paulo, agora escrevendo aos Romanos 5:10. Irmãos, que texto lindo como toda a palavra. Mas olha o que diz. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. Irmãos, o Senhor Jesus Cristo ministra à igreja de duas maneiras distintas nessa palavra. Ele nos reconcilia pelo derramar do seu sangue na cruz do Calvário, por meio de sua morte,
Quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante o quê? A morte do seu Filho, e mais, Ele nos salva pela sua vida. O sangue reconcilia, a vida de Cristo salva. E queridos, isso não é alcançado num passe de mágica, em algo que se resolve instantaneamente e pronto e acabou. A reconciliação tem ação na morte de Cristo. A salvação é pela vida dele, dia após dia, atuando e agindo em nós. E eu gostaria de examinar, junto com toda a igreja, um pouco daquilo que está envolvido nisso, nesse texto e em outros textos da palavra de Deus. Um dos vocábulos que tem relação com o Evangelho de Cristo é a palavra reconciliação. Acabamos de ler ali, reconciliação. Vejam o que diz Paulo lá em 2 Coríntios 5, 18 e 19. 2 Coríntios 5, 18 e 19. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação, a saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Irmãos, por quem Deus reconcilia o mundo? Está lá no verso 20. No verso 20. De sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Irmãos, Deus quer reconciliar o homem com Ele mesmo. E por meio de quem Ele faz isso? Por meio de Cristo, mas Cristo está aqui hoje em pessoa, como esteve há mais de 19 séculos? Não, Ele está aqui hoje em mim e em você. Por isso que Paulo fala, somos embaixadores em nome de Cristo. Embaixador tem um mandato, uma procuração para poder falar em nome de. Embaixador representa, embaixador é a própria pessoa daquele a quem ele representa, onde ele está. E nós somos estes, embaixadores de Cristo para reconciliar a humanidade com Deus. E Deus, isso é Deus fluindo, irmãos, na terra por meio de Cristo atuando em nós. Isso é maravilhoso, isso é tremendo. E por que é necessária a reconciliação? Claro, se há necessidade de reconciliação, porque houve um corte, houve aí uma inimizade. Nós sabemos que o homem tornou-se inimigo de Deus. Lá no Éden, por meio de Adão e Eva, no pecado original. O homem, por meio da sua desobediência, por meio da sua rebeldia, este que foi criado à imagem e semelhança de Deus, ele tornou-se inimigo de Deus. E com isso Deus lhe retirou a vida dele que atuava no ser humano, por meio do Espírito. O Espírito então foi retirado do ser humano. E aí está então a necessidade de reconciliação. É necessário que sejamos reconciliados. E Deus, amados, em sua justiça, não tem opção a não ser, olhando para você e para mim como pecador, nos condenar, pronunciar contra nós a sentença de morte, a perda das influências do seu Espírito
em nosso espírito. E toda a vida de Deus, então, é extraída de nós. Porque nós, por nossa própria natureza, Paulo vai dizer lá nos Efésios, a carta aos Efésios 2:1, por nossa própria natureza, nós estamos mortos em nossos delitos e pecados. E o pecado é o abismo que nos separa de Deus. Mas calma, por favor, nós temos esperança. Aleluia. Louvado seja o Senhor. Há mais de 19 séculos atrás, mais de 1990 anos atrás, Deus deu um passo da eternidade e se adentrou no tempo. E desde então, Cristo estendeu as suas mãos feridas em resgate de nós, por amor de nós, por misericórdia de nós. O justo foi morto pelos injustos. 1 Pedro 2:24, olha que texto lindo. Quanta misericórdia, carregando Ele mesmo em seu corpo, sobre o madeiro, os nossos pecados, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. Por suas chagas fomos sarados. Aqui, na minha versão, para que nós, mortos para os pecados, vivamos para a justiça. A justiça de homens? Não, irmãos, a justiça de Deus. Louvado seja o Senhor. Graças a Deus por isso. E isso, irmãos, é apenas o princípio da história. Até aqui já estava tudo bem, né? Maravilha, louvado seja o Senhor. Mas é o princípio da história, porque Romanos 5:10, como nós já lemos aqui, se nós, quando éramos inimigos, fomos reconciliados com Deus mediante a morte do seu Filho, então, olha que princípio lógico aqui que o Senhor usa. Bom, se nós, quando inimigos, fomos reconciliados, isso aqui está dizendo que nós podemos o mais, muito. Inimigo sendo reconciliado, segue o texto, estando já reconciliados, ou seja, agora já não somos mais inimigos. Passamos da condição de inimigos, de pecadores, para a condição de filhos. Aleluia! Como fato consumado, seremos agora salvos como processo contínuo pela vida de Cristo em nós. É um processo contínuo. Então, irmãos, por isso que é o princípio da história, é o princípio da peregrinação, da caminhada, daquilo que seria ou será a obra de Deus em nós. É uma obra que ainda não se encerrou. E nesse texto de Romanos 5:10, todo ele merece destaque. Não há nada aqui que não mereça destaque. Mas, irmãos, eu peço licença e ouso assim lançar luz junto com vocês para a frase que diz que é um processo contínuo. A vida de Cristo atuando em nós de forma contínua, dia após dia. Isso é tremendo, meus irmãos. Isso é lindo e isso requer de nós uma atenção. Isso requer de nós uma responsabilidade. Isso requer de nós que nós não vivamos tão somente com a reconciliação pelo sangue, mas pela vida de Cristo que age, que mora, que atua em nós. Nós já nos demos, nós já caímos a ficha em nós, que nós somos a habitação de Deus. Amém? Mas, irmãos, o quão grande isso tem sido para cada um de nós, quando nós abrimos os olhos pela manhã,
quando nós acordamos, quando nós respiramos lucidamente após acordarmos, quando olhamos para o céu azul e contemplamos um céu lindo, um sol reluzente, pássaros a voar, um mar lindo como temos aqui nessa ilha, árvores frutíferas e frondosas, irmãos, isso tudo está intrinsecamente relacionado com a glória de Deus que habita em nós, irmãos. Isso é tremendo, isso é algo que absolutamente não pode fazer com que nós fiquemos caídos, cabisbaixos, desanimados. Isso por si só tem que ser algo que nos lança para o extraordinário, para o sobrenatural. Cristo em nós, esperança da glória. Irmãos, e a glória dessa realidade, ela exige que nós respondamos ao chamamento de Deus de forma afirmativa, positiva, todos os dias. O Espírito Santo, a presença dele, essa restauração que foi outorgada a nós, entregue a nós por Cristo, pelo teu sangue derramado, se chama de regeneração, novo nascimento. O desânimo, a prostração, a incredulidade está na velha criatura, antes da regeneração. Fomos feitos nova criatura. Lá em Tito 3, 5, 6, se puder colocar na NAA, irá favorecer. Ótimo, obrigado. Ele nos salvou, não por obras de justiça praticadas por nós, mas segundo a sua misericórdia. Ele nos salvou mediante o lavar regenerador e renovador do Espírito Santo. Irmãos, que coisa linda, que Ele derramou sobre nós ricamente, por meio de Jesus Cristo, o nosso Salvador. Ele nos salvou, não por obras. Não por obras, é tudo por Ele, para Ele e por meio dEle. Muitas vezes esse por meio dEle, a gente deixa um pouquinho de lado. E aí, sabe o que entra, irmãos? A força do braço, sabe? A autossuficiência, a negação do divino. Isso é grave, igreja. Isso é grave, porque ao agirmos assim, nós estamos avocando a autoridade de Deus para nós. Tem noção disso? É avocar para nós a autoridade de Deus, é se colocar no lugar dEle. É meio que querer levantar a si mesmo pelas cordas do seu sapato. Vai conseguir tirar você mesmo do chão pelas cordas do seu sapato? Nunca. Nunca. É só por Cristo, irmãos. É só por sua obra de justiça. É só por sua vida em nós. É só pela regeneração, por meio do Espírito Santo em nós. Ele derramou sobre nós ricamente o Espírito Santo, o Espírito de Cristo, o nosso Salvador. Aleluia! E amados, na terceira manhã após a crucificação de Cristo, Ele apareceu para os discípulos, os ensinou, ministrou a eles por aproximadamente 40 dias, e em seguida ascendeu, foi para o Pai. Depois, Cristo, Ele volta no dia, na festa de Pentecostes. O Senhor retornou aos discípulos,
mas desta vez não apenas para estar com eles, André, mas era para estar neles. Aqui alterou todo o processo, toda a realidade, irmãos. Agora, aquela humanidade de Cristo, o fato dele ter vivido, nascido de mulher, ter vivido com o corpo físico, ter passado aqui toda a humilhação, concebido pelo Espírito Santo no ventre de Maria. Agora, irmãos, isso não mais existia. Ele vinha agora não para caminhar com eles, como quando ele esteve aqui em carne e osso, mas sim para proporcionar a sua própria natureza divina aos discípulos. Que coisa linda, irmãos. Eu posso ouvir um glória a Deus dos irmãos? Isso é muito grande, irmãos. E isso tinha a intenção de que cada um deles, cada um de nós, fôssemos feitos individualmente como corpo do próprio Cristo. Olha que coisa linda! Como um corpo individual, como um corpo coletivo, tendo Ele como a cabeça. Isso é maravilhoso. E agora então, Cristo dava ordens. Pedro, vá e faça. Agora a situação muda, porque Cristo passou a operar no mundo por meio deles, a se expressar o mundo por meio deles. Cristo falava com a língua deles. Cristo pensava com a mente deles. Tocava, curava, libertava com a mão deles. Não foi Pedro, não foi João, não foi Paulo, não foi Tiago, foi Cristo neles, irmãos. E é Ele, o próprio Cristo, sendo o coração do Evangelho, o pulsar do Evangelho, que hoje atua em nós da mesma forma. Olha que coisa grandiosa. Cristo quer estar e está em nós, para que Ele se apresente ao mundo, porque muito mais do que a compaixão que queima em nosso coração, por aquele que está lá, nos becos e valados, caído, necessitando de ajuda, é Cristo. Ele, muito mais do que nós, quer a humanidade redimida. Então, o que nos cabe? Eis-me aqui, Senhor. Eis que vos chama, o qual também o fará. Essa é uma verdade. Ele é fiel e Ele nos chama para essa vida. E nós precisamos, assim como Paulo, irmãos, quando Paulo escreveu lá aos Filipenses 1:21, dizer, irmãos, com a vida nossa, não, porque ela não é mais nossa, a vida de Cristo que atua em nós, porque para mim o viver é Cristo, e o morrer é ganho, o morrer é lucro. Viver é Cristo. De que adianta para nós? Isso é uma realidade, irmãos. Sabe que deixa a gente, quando a gente entra assim, naquele tete a tete com Deus, bastante honesto, aquele lá no íntimo do quarto, que você se prostra, se derrama, invoca a humildade daquele que é a própria humildade, a gente reconhece, irmãos, que há muito por fazer, mas fazer não por nós, há muito por se entregar.
para que a gente possa viver essa realidade, viver Cristo e morrer é lucro, tem muita coisa para acontecer. E a gente precisa passar por esse processo, sabe, irmãos? Para a gente conseguir alcançar esse lugar de maturidade espiritual e começar a viver essas coisas sobrenaturais, porque na Bíblia não há nada que seja uma inverdade. Não há nada que ela diga sim, que nós possamos dizer não para ela. A primeira coisa que nós devemos fazer é crer nisso, irmãos. E uma das formas que permite que isso seja possível, irmãos, é por meio da contemplação. Queridos, contemplação. O que é contemplar? Eu sei que todos sabem o que significa contemplar, mas se eu perguntar assim, pode ser que você se perca na definição. Então eu trouxe aqui qual é a definição de contemplação. Contemplação é o ato de observar algo com atenção, admiração e profundidade. Pode referir-se a um estado espiritual de comunhão com o divino. Isso é contemplação. E pesquisando sobre isso, eu achei assim um exemplo muito interessante que o Douglas Gonçalves, lá do Jesuscope, eu acho que os irmãos devem ter ouvido falar, conhece, ele usou um exemplo bastante interessante sobre isso. Ele falou sobre algo que eu vou trazer para vocês aqui. Sei que tem alguém aqui, ou mais de um talvez, que não é brasileiro, mas estarei falando aqui como para brasileiros, mas entendam aqueles que não são. Eu te pergunto, você faz algum esforço para ser brasileiro, Gabriel? Faz algum esforço para ser brasileiro? Não, né? Bruno, faz? Nenhum, né? Há alguma dificuldade em ser como um brasileiro, Aécio? Você tem alguma dificuldade? Não, né? Você tem alguma dificuldade em falar português, Diego? Eu também não. Um pouquinho. Não a língua culta, não a língua culta. Português e brasileiro também. Para vocês, para mim, soa estranho viver sob forte calor quase o ano inteiro, como se vive aqui no Brasil. Não é estranho. Estamos acostumados com isso, não é? Praticamente o ano inteiro. Você, Marquinhos, já leu algum livro para conhecer a cultura brasileira e praticá-la no dia a dia? Se leu é porque você é uma pessoa realmente dedicada, né, à leitura. Mas eu não precisei ler livro nenhum para poder aprender a cultura brasileira e viver a cultura brasileira. Não precisei. Alguém precisou aqui de faculdade para poder pôr em prática a cultura brasileira? Alguém? Ninguém? Não, né? Pois bem, sabe por quê, irmãos, que todas as respostas foram não? Porque nós, desde pequenininhos, né, nós respiramos, vivemos, contemplamos o Brasil. Nós somos daqui. Nós nascemos no Brasil e o Brasil nasceu em nós. Então, isso é fruto de uma contemplação. Ou seja, por isso nós não temos dificuldade em expressar todas as formas e jeitos do brasileiro, porque isso é o nosso DNA, isso é natural, não precisa de esforço, não precisa de faculdade, não precisa de curso, não precisa de nada disso. E isso, amados, é o resultado daquilo que você contempla. E você, Alex, é o resultado da contemplação. Você é o resultado daquilo que você contempla. E aqui, isso é contemplação. E aí, meus irmãos, como ser transformado à imagem de Deus? Porque Deus,
Lá em Gênesis 1, 26, 27, lembram? Mandato cultural, né? Deus fez o homem à sua imagem e semelhança. E como então, após a queda, transformar o homem à imagem de Deus? Como ser transformado à imagem de Cristo? Não é, irmãos, simplesmente com a leitura de um livro, ainda que esse livro seja a Bíblia. Você ser transformado à imagem de Cristo não é suficiente. Não é simplesmente numa faculdade teológica. Não é na comunhão dos santos, simplesmente. É claro que tudo isso pode contribuir e vai contribuir para que você se torne a semelhança de Cristo. Mas é preciso mais. É contemplando quem Ele é e estando diante dEle com tanta frequência que a cultura do céu passa a ser a nossa cultura. Só assim, irmãos, só assim é possível. É contemplação, é ver o Senhor, é relacionamento, é profundidade. Não adianta, não dá para fazer isso por 2 horas na semana, na terça-feira ou no sábado, dependendo da época do ano. Naquelas 2, 3 horas lá do grupo caseiro. Não dá para fazer isso nesse tempo restrito. Ah, Wellington, mas isso contribui. É verdade, eu concordo com você. Isso vai adicionar, sim, muitas coisas a você, mas é necessário, irmãos, mergulhar num relacionamento com Ele. É necessário para que isso te transforme, para que eu e você possamos ser uma vida humana cuja essência reside a atuação divina aqui na terra. Deus pode se apresentar ao mundo de outras formas? Sim, por meio da natureza, por meio das obras criadas por Ele. Mas Ele se manifesta mais precisamente por meio de cada um de nós. E para que nós possamos ser esse veículo, é necessário que nós mergulhemos nesse processo. E qual é o processo então? Primeiro é contemplar. Primeiro é ver o Senhor, estar diante dEle, é ter intimidade com Ele, é fazer uso regular, não ocasionalmente, regular das disciplinas espirituais. Oração, jejum, leitura e reflexão e meditação da palavra, comunhão, humildade. Isso é necessário para que a gente possa contemplar o Senhor. E segundo, a contemplação vai gerar a transformação. A contemplação vai gerar a transformação. Então, aquilo que eu estou contemplando, olha o que Paulo vai dizer lá em 2 Coríntios 3, de 10 a 18. Um texto grande aqui, ó. Pois neste particular, o que era glorioso já não tem mais glória diante da glória atual, que é muito maior. Paulo está falando da antiga e da nova aliança. Porque se o que estava desaparecendo teve a sua glória, muito mais glória tem o que é permanente. Tendo, pois, tal esperança, agimos com muita ousadia. E não somos como Moisés, que punha um véu sobre o rosto, para que os filhos de Israel não pudessem fixar os olhos no fim daquilo que estava desaparecendo. Mas a mente deles se endureceu, pois até o dia de hoje, o mesmo véu permanece sobre a leitura da antiga aliança. Não foi tirado, pois só em Cristo ele é removido. Mas até hoje, quando Moisés é lido, o véu está posto sobre o coração deles. Quando, porém, alguém se converte ao Senhor, o véu é tirado. Ora, este Senhor é o Espírito,
E onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. E todos nós, com o rosto descoberto, contemplando a glória do Senhor, somos transformados de glória em glória, na sua própria imagem, como pelo Senhor, que é o Espírito. Irmãos, olha que coisa maravilhosa. Nós contemplamos a glória dele e nós somos transformados de glória em glória à imagem dele. Ou seja, contemplação, relacionamento, gera transformação. Então, você foi feito para ser a imagem dele. Você contempla, se transforma e revela. Esse é o processo. A contemplação gera transformação, que gera revelação. Não tem como ser diferente, irmãos. Tem que passar por esse processo para que nós sejamos vias desopiladas de atuação divina, vias sem algo que afeche para a atuação divina. É necessário que a gente passe pelo processo contemplação, transformação e revelação. Revelação de quem? De mim? Claro que não, irmãos. Revelação de Cristo em nós. É isso que Ele quer fazer. Essa é a nossa missão precípua, primeira, principal, revelar Cristo ao mundo. É isso, irmãos. Senão, nossa vida, ela não tem sentido, não tem valor, é vão, é fútil. Vamos nos perder nos nossos fúteis e inúteis esforços para fazer puro ativismo aqui dentro. E não é isso que nós queremos. Nós queremos, irmãos, nos deliciar e deleitar no Senhor, o contemplar, sermos transformados e sermos Ele em nossa casa, Ele em nossa vizinhança, Ele em nossa rua, Ele no trabalho que Ele te deu, Ele na faculdade que Ele te matriculou, Ele na academia que você faz para enrijecer os seus músculos. Nós seremos Ele nesses lugares, e nós assim, irmãos, veremos outros pequenos cristos nesses lugares. E assim, irmãos, é que nós vamos fazer a obra para a qual nós fomos chamados. Contemplação, transformação e revelação. É assim que o mundo vai ver Cristo, irmãos. Não tem outra forma. O ímpio não vai abrir isso aqui. Talvez o ímpio nem entre nessa porta. O ímpio não. A probabilidade é de que não. Ele não se converta olhando para os céus, olhando para o sol, para as estrelas. É possível sim, mas é improvável. Então, irmãos, Cristo, que é o maior interessado em se apresentar ao mundo, Ele precisa de mim e de você. É isso que eu vim aqui dizer para vocês, irmãos, nessa noite. Isso aconteceu com Israel. Israel foi retirado do Egito, atravessou o Mar Vermelho. Logo em seguida, Deus se apresenta a Moisés e lá em Êxodo 19 vai ter essa história. Deus convoca o povo a que se colocasse em torno do monte, que ele apareceria ali. E ele aparece a Moisés com raios e trovões. E ali ele já estava a anunciar que ele passaria a manter, a colocar a sua glória no meio do povo, no tabernáculo, na tenda do encontro. Contemplação, irmãos. E ali, com a contemplação, um povo diferente ia revelar esse Deus a todas as outras nações.
Estevão, Atos 7, contemplou a Cristo, irmãos. Irmãos, imagine o que é morrer apedrejado. Porque não foi uma grande pedra como aquela que tem lá nas pirâmides do Egito, que caiu na cabeça de Estevão. Foram pequenas pedras, imagino. A morte não é instantânea. Imagina uma pedra pegando na cabeça, outra do outro lado, no olho, no peito, no braço, e aquela dor que aumenta e que aumenta e que aumenta, até ele morrer. E aí ele ora então, e ele olha para os céus, quem ele vê? Ele vê Cristo, irmãos. Ele vê o Senhor, Deus e Cristo em pé à sua direita. E a oração que ele faz é: Senhor, não impute a eles esse pecado. Eles não sabem o que fazem. Isso é contemplar, irmãos. Isso é contemplar o Senhor. Estevão contemplou o Senhor. Jesus, quando aqui esteve, também contemplou a Deus. Na cruz, quando ele estava sendo açoitado, iria morrer, já era previsto, mas ele fala, se direciona ao Pai: Pai, eles não sabem o que fazem. Isso é contemplação, irmãos. E para que o Senhor, Ele viva em nós e proporcione a nós a sua glória, para que ela seja manifestada ao mundo, a sua própria natureza divina, para que ela seja vista pelo mundo, é necessário que nós contemplemos o Senhor, irmãos. É relacionamento, é profundidade, é dar um passo intencional em direção ao Senhor, é sair do banco, é sair das horas excessivas de trabalho, de lazer, seja lá o que for, é dar um passo em direção ao Altíssimo, ao autor e consumador de nossa fé, aquele que levou sobre o madeiro os nossos pecados, porque o nosso destino era a morte, irmãos, e Ele nos deu vida. É em nome desse que eu estou falando. É para isso, irmãos, que nós fomos chamados. É ficar fascinado com Deus, com Cristo. E essa fascinação por quem Ele é, transformar a nossa vida. E nós andarmos por essas ruas aí como luzeiros, que não há como apagar, não há como esconder, não há como, irmãos. Quando nós contemplamos, somos transformados, todos verão Cristo em nós, todos, ainda que não queiramos, todos verão, porque Ele não será incontido. Que Deus tenha misericórdia de nós e revele a nós essa palavra. Que Deus, irmãos, haja em nós, a partir de hoje, naquilo em que Ele não está sendo pleno em nós, que Ele seja pleno em nós, irmãos. Onde há um ponto de obscuridade, onde há uma fortaleza, onde há um levante do maligno, onde há incredulidade, onde há descrença, falta de fé, onde há, irmãos, aquilo que for que impeça o agir de Cristo, que hoje caia por terra no poder do nome de Jesus. E nós vamos andar altaneiramente, vamos verdadeiramente estarmos alinhados com a vontade do Senhor em todos os sentidos, andando na energia e no poder de Cristo. Só assim, irmãos, só assim a gente conseguirá ganhar esse mundo. Sendo um tanto quanto superlativo, nós sabemos que nós não vamos ganhar o mundo.
mas nós vamos ganhar o mundo que o Senhor coloca no entorno de cada um de nós, para louvor da glória dele. Vamos orar? Amém. Vamos, aqueles que puderem, fiquem livres, fiquem à vontade, se coloquem de pé, ajoelhem-se, fiquem sentados, fiquem como o Espírito ministrar em seu coração.